Antes de mais, eu peço desculpa se eventualmente demorar um pouquinho mais do que aquilo que é habitual. A nossa celebração hoje, como já repreendestes, temos de facto aqui um batismo. Há este Evangelho que acabei de ler do cego Bartimeu, que é um Evangelho que não é só apenas um contar de um episódio, mas é uma catequese autêntica que importa descodificar para que percebamos o que é que no fundo, e não só à superfície, o que é que no fundo este Evangelho de São Marcos, do capítulo 10 e do versículo 46 até ao versículo 52, o que é que ele nos quer dizer, e depois também, como se isto não bastasse, e só o Evangelho bastaria para demorar muito tempo e mesmo assim ficaria aquém da riqueza que emana deste Evangelho, depois também dizia eu, gostava de dar uma palavrinha acerca daquilo que estáis a ver ao fundo, no altar-mor da nossa igreja, onde se encontra aquele cartaz com aquele barco, vive esta hora, e onde tem aquele bocadinho de madeira que daqui a bocadinho também iria explicar o seu significado para aqueles que eventualmente possam ainda não ter conhecimento do que é que se trata. Começo, por isso, com este Evangelho, porque o Evangelho diria que é muito importante. E só tenho pena de dizer-vos que aconteça logo num dia destes, tão aperreado, tão apertado em termos de tempo, comparativamente com a importância que ele tem. Como já deram conta, aparece-nos precisamente aqui neste Evangelho de São Marcos um senhor que é Bartimeu. Um senhor, digo eu, porque naquela altura os cegos eram tudo menos senhores. Aparece aqui este cego, Bartimeu, que tinha, naquela altura, mais do que a doença, mais do que ser um invisual, tinha a carga de ser um amaldiçoado. As pessoas naquela altura pensavam, é cego, não pode ver as maravilhas que Deus criou, é porque Deus o castigou. E para o Deus o castigar deste jeito tão forte, a ponto de não poder ver, pensavam as pessoas, é porque terá feito algum pecado mortal, diríamos nós. Isso não foi ele, foram os pais. Coitado do pobre, além de não poder ver, ainda tinha esta carga depreciativa sobre ele. E então, gostava que me acompanhassem na leitura para a gente perceber de facto aquilo que está aqui em causa. Naquele tempo, quando Jesus ia a sair de Jericó, penso que não estou enganado, e se tiver, desculpem, não tenho a certeza absoluta, mas penso que Jericó, se não é das aldeias, é das terras, é das cidades mais antigas do mundo. Jericó é um oásis, neste momento, no meio do deserto. Neste momento está sob a jurisdição da autoridade palestiniana. Só para teres uma ideia, uma pessoa que vai à Terra Santa, a Israel, anda de carro, de autocarro, tem o nosso motorista, temos o nosso guia. Ao chegar ali, mudamos de autocarro, mudamos de guia, mudamos de chofer. É por isso que a gente percebe que eles nunca se entendem. E então, nesta cidade de Jericó, em que tem palmeiras e que tem os sicômoros, Jesus ia a sair. E quando ia a sair, encontrou um cego, chamado Bartimeu. E diz aqui que ele estava a pedir esmola. E não diz mais nada. Mas mais à frente, alguém dizia assim, coragem, levanta-te. Portanto, é um cego que está a pedir esmola e está sentado. Sabem que estes pormenores são muito importantes para a gente perceber o que é que se trata. É que nós sabemos muito bem o que é estar sentado. E estar sentado não é só como estás agora, sentados. Estar sentado significa acomodação. Era um homem que era cego, amaldiçoado, marginalizado. Era um homem com a carga e com a fama e com o proveito, de acordo com a época, de ter feito um grande pecado. Estava acomodado, não valia a pena. Não valia a pena. Não valia a pena lutar, toda a gente o acusava. Reparem que ao princípio, quando Jesus, filho de David, dizia ele, tem piedade de mim. O que é que aconteceu? Muitos repreenderam para que se calasse. Cala-te! Então tu és um pecador de todo tamanho e a prova disso é que Deus te castigou e tu nem vês, e tu estás aí, ainda a pedir que Ele te cure, depois do pecado que tu fizeste. Pensavam as pessoas naquela altura.
Este homem, portanto, está acomodado à beira da estrada a pedir esmola. Tudo isto indicia este quadro que é um homem que vive completamente dependente dos outros. Não é independente, não é autónomo. Vive só porque os outros querem. Dão-lhe umas migalhas para que ele vá vivendo. Ao ouvir dizer que era Jesus que ia passar, este tal cego que estava sentado a pedir esmola começa a gritar. E é preciso perceber o que é que significa gritar naquela altura para uma pessoa destas. Jesus, filho de David. E é preciso saber o que era este filho de David, que só se dava ao Messias, só se dava àquele que iria libertar o país dos romanos, só se dava àquele que era, digamos, o libertador. Jesus, filho de David, disse o cego, tem compaixão de mim. E agora reparem, às vezes, faço um pequeno parênteses, às vezes nós os cristãos, em vez de ajudar, ainda mais empurramos. Faz-me lembrar alguns que estão no lodo, a pedir socorro e nós, bota para baixo. Cala-te, repreendiam-no muito para que se calasse. Mas ele gritava cada vez mais. Filho de David, tem piedade de mim. Jesus parou e disse, chamai-o. E então sim, também há aos outros. Coragem. Ele está a chamar por ti. Não desanimes. Força. Não tenhas medo. E às vezes, meus amigos, sabemos que enquanto uns cristãos que em vez de ajudarem empurram e fazem com que a pessoa fique ainda mais atolada, há outros que, no entanto, acabam por dar uma mão, acabam por dar coragem, acabam por estimular e por incentivarem. Coragem, levanta-te. E é aqui que a gente vê que ele estava sentado. É aqui que a gente vê que ele estava acomodado. Levanta-te, que ele está a chamar por ti. O cego atirou fora a capa. Ouçam, a capa não é uma samarra qualquer. A capa não é um sobretudo qualquer. A capa não é um chairo qualquer. A capa para um cego era o ganha-pão. Ele punha a capa no chão e era para a capa que se punha as esmolas. O cego atirou fora a capa. Quando se encontra o Mestre, a nossa vida do passado só pode ter uma solução, é tirar para fora a capa. É tirar para fora aquilo que nos prende ao passado se queremos dar um salto para o futuro. Estás a ver um cego a dar um salto? Devia ser engraçado. Não é? Agora imagina a gente fechar os olhos e atirarmos por aqui abaixo, sem saber onde é que a gente cai. É preciso muita coragem para dar um salto. Sendo cego. É o que isto quer dizer. Este homem acomodado como estava, sentado como estava, dependente como estava, a viver só à custa da generosidade dos outros como ele estava, ser capaz de dar um salto para a frente, ser capaz de se desfazer de tudo aquilo que era o seu ganha-pão, que era a capa, só significa que ele estava com uma grande força de vontade para mudar de vida. Que queres que eu te faça? O cego respondeu, Mestre, que eu veja. Jesus disse-lhe, vai, a tua fé te salvou. Reparem, nós às vezes ouvimos dizer, temos que ser como o Tomé. Tomé. Ver para crer. Não. Sandra e... Eu digo Sandra e o Benjamin, o Klaus. Não. Aqui é crer para ver. Não é ver para crer. É crer porque só quem crê, vê. Só quem acredita, vê. Acreditar depois de ver não é acreditar. Não custa nada. É crer para ver. E ele acreditou e viu. E viu que aquele que o estava a interpelar, Jesus Cristo, aquele que era a razão de ser da sua vida, por isso desfez-se da capa, deu um salto. E acontece assim sempre. Quando se encontra aquele que dá sentido à nossa vida, desfazermos do passado, das capas do passado, e seguir Jesus pelo caminho. Não há outro remédio. Só quem segue Jesus pelo caminho é aquele que faz a descoberta dele próprio. Ponto final. Ponto e vírgula.